Olá, boa noite. Que bom que você está participando com a gente do nosso culto online. Como sabemos, infelizmente, esse tempo ainda não podemos nos reunir como igreja aqui no templo de forma física, mas estamos de forma virtual, online, como congregação do Senhor, como povo do Senhor, para louvar e exaltar seu santo nome. Esse tempo dedique ao Senhor. Dedique esse tempo, dedique a sua mente, dedique seu coração ao que Deus tem para te falar. Nós não estamos aqui reunidos fisicamente, mas nós estamos reunidos como corpo de Cristo para louvar e adorar o nome do Senhor. Então faça isso essa noite, dedique esse culto ao Senhor. A palavra de Deus diz, lá em Salmo, de número 92, verso 1 e 2, diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Nosso Deus é bom, nosso Deus é um Deus de amor, nosso Deus é um Deus fiel. E por isso e por muitos outros motivos nós temos que agradecer ao Senhor todos os momentos. E esse é o tempo que nós dedicamos, entregamos a Ele um culto de agradecimento, um culto de celebração, por quem Ele é em nossas vidas e pelo que Ele faz. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos presentes, Pai, ainda que de forma online, nesse momento, para louvar, adorar, engrandecer seu santo nome. Tu és bom, Deus. Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus justo, Tu és um Deus santo. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, Deus. E é isso que nós queremos entregar a Ti, Deus, a nossa voz, o nosso louvor a Ti, o nosso tempo, a nossa mente, a louvar, exaltar e engrandecer Teu santo nome, Pai. Então te pedimos, aquieta a nossa alma, aquieta a nossa mente, para ouvirmos a Tua voz, Pai, e dedicamos esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar o nome do Senhor, engrandecendo e agradecendo a Ele por todas as coisas que Ele faz em nossas vidas, a gratidão que nós temos pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, a bênção que Deus tem derramado, ainda que a gente não perceba essas bênçãos, o Senhor está derramando o tempo todo, Ele tem cuidado de nós. Vamos agradecer, dando graças ao Senhor por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é em nossas vidas. Amém? Aqui diante de Ti, eu tenho tanto para Te agradecer. Graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão Tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por Teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Eu sei, graças dou, e sempre Te darei. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças
graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Nós temos muito a agradecer ao Senhor, temos tanto a colocar diante dEle. Graças dou, graças dou. Obrigado, Senhor, por tão grande amor, por ter dado a vida na cruz por nós. Graças dou, graças dou com meu coração, Senhor, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Sempre a ti eu graças dou, graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Graças dou.
Em Salmos 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos então meditar nessas palavras, que o Senhor não falta em nossas vidas, pois Ele é amor, é graça, é carinho e é presença na vida de nós. Então vamos declarar? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, guia-me pra junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. O Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. O Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. Ele me faz repousar em verdes pastos, guia-me pra junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Meus irmãos, como é bom poder estar na presença do Senhor, louvando e adorando seu santo nome, amém? E nesse momento nós vamos louvar e agradecer ao Senhor também por dois motivos muito especiais. Um é que hoje, no dia 8, nós batistas comemoramos o dia da esposa do pastor. Agradecer a Deus pelas esposas dos pastores, essas esposas que ajudam, que auxiliam as nossas vidas, e sem elas nós não seríamos nada. Então, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus pela minha esposa, e eu acredito que todos os pastores da nossa igreja também agradecem por suas esposas. E eu tenho o nome delas aqui: a irmã Jaci, a irmã Andréia, a Carol, minha esposa, a irmã Loriete, Rejane e a irmã Darcy. Que Deus abençoe grandemente. Nós vamos orar
agradecendo a Deus pela vida de vocês e também orar agradecendo a Deus pelos aniversariantes dessa semana, que vão fazer aniversário durante essa semana. Nós temos aqui a irmã Doraci, a irmã Evelise, a Letícia Lac, Doroti e o irmão Heron da Silva. Agradecemos a eles, agradecemos a Deus pela vida deles também. E também, meus irmãos, eu não podia esquecer que amanhã é o Dia das Mulheres, né? Então, assim como esposa dos pastores, nós agradecemos, você que é mulher também, nós vamos agradecer pela sua vida, pela bênção que vocês são em nossas vidas, mães, né, tias, irmãs, tantas pessoas que fazem parte das nossas vidas diariamente, que nos ajudam, nos auxiliam, são bênção em nossas vidas. Talvez você lembre aí de uma mulher que é a tua vida, que você tem sido muito abençoado através da vida dela, através das orações dela. Não esquece amanhã de dar parabéns para ela pelo dia dela. Vamos orar? Também queremos orar neste momento por aqueles pedidos que nós temos tanto colocado diante do Senhor, um momento, né, que nós estamos passando em nossas vidas, um momento de dor, de aflição, de tristezas, momentos de angústia, mas tudo nós precisamos depender totalmente do Senhor, porque só Ele tem o controle de todas as coisas, só Ele sabe todas as coisas. Nós não sabemos o que será do dia de amanhã, mas o Senhor sabe. Então, quando nós dedicamos a nossa atenção, quando nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, nós sabemos que Ele estará cuidando, nós sabemos que nós podemos depender dEle para todas as coisas, nós podemos confiar nele para todas as coisas, porque Ele é o nosso Deus. Então, se você tem algo para colocar diante do Senhor, talvez algo que você nunca expôs para ninguém, talvez algo que somente teu coração sabe, só você e Deus, continue colocando diante do Senhor, Ele vai te trazer a resposta. Pode ser um sim, pode ser um não, pode ser, espere um pouco mais, mas o Senhor dá a resposta. Ele dá através da sua palavra, Ele dá através da oração. Nós podemos ouvir a voz do Senhor. Então coloque diante do Senhor alguém que você também gostaria de estar pedindo, que você gostaria de colocar essa pessoa diante do Senhor. Talvez um emprego, uma enfermidade, algo que você sabe que somente o Senhor tem o poder para transformar, para mudar, para curar, para trazer nova vida. Vamos orar? Agradecendo a Deus por tudo isso e agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Nós, mais uma vez, não estamos aqui presentes na igreja para podermos dedicar ao Senhor nossos dízimos e ofertas, mas tem outras maneiras, outras formas também que nós podemos fazer isso, através de transferência bancária, ou você pode vir aqui na igreja durante a semana, entregar para o secretário, para a secretária, ou você pode entrar em contato também com a secretaria para tentar descobrir a melhor forma de poder estar abençoando e entregando a Deus seus dízimos e ofertas. Nós sabemos que nós não fazemos isso porque Deus precisa do nosso dinheiro, mas nós fazemos isso porque nós somos fiéis ao Senhor. E nossa fidelidade, elas são demonstradas de várias maneiras, e essa é uma forma de demonstrar nossa fidelidade ao Senhor, porque Deus instituiu a igreja, Deus instituiu o templo, e esse templo, essa igreja, para ela ser mantida, ela precisa de recursos financeiros, e graças a Deus, que Deus nunca tem nos deixado faltar nada, Deus não deixa faltar nada em nossas casas, em nosso pão de cada dia, na nossa mesa, e quando nós estamos aqui na igreja, nós também demonstramos a nossa fidelidade ao Senhor para a manutenção da igreja, para que nós continuemos a levar o Evangelho para todos os lugares, continuemos a abençoar vidas, hoje não é só aqui na igreja, mas no Brasil inteiro, quem sabe no mundo inteiro, que nós podemos chegar através dessa ferramenta da internet. Então vamos orar agradecendo e pedindo ao Senhor por essas orações. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, colocamos a nossa mente, colocamos, Deus, as nossas vontades, colocamos nossos desejos, nossos sonhos diante do Senhor, porque, Deus, mais do que tudo, nesse tempo ainda nós estamos percebendo que nada nós podemos fazer sem o controle do Senhor, nada nós podemos decidir sem estar debaixo da vontade do Senhor.
Muitas coisas nos pegaram de surpresa, muitas coisas ainda nos pegam de surpresa, Pai. Mas aqueles que são filhos teus, aqueles que estão debaixo das tuas asas, dos teus cuidados, Pai, debaixo da tua graça, debaixo da tua vontade, esses, Deus, jamais se abalarão, porque o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é que nos traz paz, nos traz conforto. E nós te agradecemos, Pai, por tão grande amor, por tão grande bondade em nossas vidas, Pai. E te colocamos diante do Senhor, Pai, a vida daquelas pessoas que estão, Deus, agora nos ouvindo, estão nos assistindo, essas pessoas que estão colocando algo diante do Senhor, estão derramando os seus corações através, Pai, dessa oração. Elas estão confiando que somente o Senhor tem o poder e nós sabemos que somente o Senhor pode fazer. Então, Deus, sonda o coração. Sonda, Deus, cada mente aqui, Deus, que está diante do Senhor. Aquela mente que está quieta, aquela boca que muitas vezes não expressa em voz alta, mas o Senhor conhece o coração mais profundo do coração, o Senhor conhece. Tua palavra diz isso, Deus. Que o Senhor penetra até o fundo dos nossos corações. O Senhor conhece tudo. Não há nada que nós podemos esconder do Senhor. Por isso te pedimos, Pai, olha para nossas petições. Olha para aquilo, Deus, que nós precisamos. Olha para aquilo, Deus, que muitas vezes nós queremos. Que se for da Tua vontade, Deus, aconteça. Se não for, acalme o nosso coração, conforte o nosso coração, Pai. Se for necessário esperar um pouco mais, nos dê paciência, Deus. O importante, Deus, é a gente ouvir a Tua voz, ouvir a Tua vontade para as nossas vidas, o Teu desejo, Pai, para os nossos caminhos, para aquilo que nós vamos ainda fazer. Senhor, conforta corações, Deus, que estão muitos despedaçados por perder alguém querido, Deus, por esse tempo de pandemia, o medo que muitas vezes aparece, Senhor, conforta os nossos corações, nos traz paz, Pai, a paz que nós precisamos, que sabemos que só está em Ti, só o Senhor pode trazer a paz verdadeira. Nós agradecemos, Deus, pelo Dia das Mulheres. Obrigado, Deus, pela bênção, Deus, que o Senhor é na vida de cada um, a bênção que cada uma é em nossas vidas. Eu te agradeço em especial pela minha esposa. Obrigado, Deus, por o Senhor ter colocado ela na minha vida. O Senhor sabe como eu sou grato todos os dias, Pai. Obrigado, porque eu não merecia, mas o Senhor é bom. Obrigado pelas esposas dos nossos pastores. Obrigado porque elas são o nosso suporte. Elas nos ajudam, Deus, todos os dias. Que o Senhor dê, Deus, a cada esposa de pastor a paz que elas precisam também, Deus, para cuidar dos seus maridos, para cuidar de suas casas. A paz, o amor, a paciência, Deus. Obrigado pelo entendimento que o Senhor coloca na vida delas, entendimento de seus maridos estarem na obra, muitas vezes abrirem mão de tantas coisas para fazer o Evangelho crescer. E obrigado pelo esse suporte que o Senhor tem nos dado, Pai, que são as nossas esposas. Também te agradecemos pelas mulheres, Pai, que amanhã nós, de forma geral, comemoramos o dia delas. Obrigado, Pai, pela nossa mãe, irmã, tia, prima, amiga. Obrigado, Deus, porque o Senhor colocou elas no mundo, Deus, e o Senhor demonstrou o amor que o Senhor tem por nós através da vida da mulher, Deus, que gera outra vida, que nos demonstra o tempo todo amor. Obrigado, Deus. Cuida da vida de cada mulher, de cada uma, Deus, para que elas possam também perceber o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho por cada uma delas. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas que tem durante a semana, Deus, sido entregue ao Senhor, né? Talvez não aqui no altar, mas entregue ao Senhor através das transferências, através da secretaria. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel, Deus, e nós queremos ser fiel também ao Senhor. Obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pelo grande cuidado que o Senhor tem por nós. Assim oramos agradecido por isso, Deus, e por tudo mais que ainda o Senhor vai fazer em nossas vidas. Amém.
Amém, meus irmãos? Continuemos orando ao Senhor. Fizeste a mim. Traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou meu lugar, na minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, na minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Então, irmãos, vamos para a meditação na palavra do nosso Deus. Eu quero dar continuidade à mensagem que eu comecei no domingo próximo passado. E o tema é como superar obstáculos na vida cristã. Eu quero reler com você o texto de Josué, capítulo 3, do verso 1 ao 17. A gente nunca perde quando lê a palavra de Deus, né? Então acompanhe a leitura aí com atenção, por gentileza. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias,
que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibais que, como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. E eis que toda a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e aos seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da colheita. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade Adão, que fica ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, ou mar morto, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Superando, irmãos, os obstáculos da vida cristã, que o Senhor aplique com poder, com unção, essa palavra na nossa vida, e a gente realmente consiga caminhar, superando os obstáculos da vida cristã. Eu falei com você já de um cientista alemão que fez um teste com pessoas para tentar provar que o ser humano ele tende a andar em círculos. E realmente ele conseguiu, dentro do teste que eu te mostrei, que o ser humano, quando ele não tem referências, ele tende a andar em círculos. Agora, o interessante, irmãos, é que quando nós olhamos para a nossa caminhada cristã, muitas vezes nós nos pegamos também no mesmo lugar, andando em círculos, ou sem sair do lugar, voltando para o mesmo lugar, para a mesma situação. Lembrando para você que quando eu falo de vida cristã, eu não estou falando de uma vida de domingo, eu estou falando de uma vida de todo dia, em todo momento, nas nossas relações em casa, no trabalho, na vizinhança, a maneira como nós estudamos, trabalhamos no computador, trabalhamos na empresa, gerenciamos uma empresa, ou somos céu de uma empresa, não importa. A vida cristã é aquela que nós somos chamados a vivermos todos os dias, em todos os lugares, com todas as pessoas, de todas as maneiras. E não é comum, irmãos, encontrarmos muitos discípulos de Jesus que se percebem andando em círculos, por exemplo, no seu casamento, na criação dos seus filhos, nos seus estudos, nessas áreas. Parece que não crescem, parece que não progridem, não avançam. Não sei se você também já teve a sensação de você estar andando em círculo, especificamente na tua caminhada pessoal com Deus. Você
não consegue também progredir na tua vida de oração, de leitura bíblica, de evangelização, de discipulado, de dedicação dos teus dons junto com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós nos pegamos andando no círculo, voltando para o mesmo ponto. E aí, meus irmãos, que entra essa história que nós acabamos de ler, porque o que nos faz andar em círculos são obstáculos que nós precisamos vencer. E agora nós temos aqui o povo de Deus diante de um grande obstáculo. Lembrar para você que Moisés já tinha morrido, Josué foi colocado como aquele que lideraria o seu povo agora para a terra prometida, e eles estão num local em Acácia para atravessar o Rio Jordão e chegar na terra prometida. Estão a poucos quilômetros de deixarem o deserto, o frio do deserto, e chegarem na terra da promessa, onde Deus prometeu que eles estariam, e que ali Deus estaria com eles, tão perto da bênção que Deus programou para eles já há tanto tempo. E agora, meus irmãos, interessante a gente lembrar que o povo já esteve exatamente nesse mesmo lugar há 38 anos atrás. Eles estavam perto da terra prometida, mas por causa da rebelião do coração, da rebeldia, da teimosia, por causa da percepção de que queriam as coisas do jeito deles e no tempo deles, foi retirada deles a promessa. Então eles perambularam pelo deserto, e agora, 38 anos depois, eles voltam para o mesmo local. Mas agora eles estão preparados para entrar na terra prometida. E só há um obstáculo entre eles e a bênção de Deus: o Rio Jordão. Depois de tanto tempo andando no deserto, agora eles sabem que, se conseguirem transpor o Jordão, eles estarão experimentando a bênção do nosso Deus. Que grande obstáculo. Inclusive diz que o rio, nessa época, ele estava muito cheio, muito letal, muito perigoso. Como atravessar? Eles não tinham instrumentos, não tinham condições. Só um milagre de Deus para tirá-los do deserto, atravessarem o Jordão e chegarem na terra prometida. Mas, irmãos, graças a Deus, a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de milagres. Então, diante desse obstáculo que acontece com eles, a gente vai aprender que nós precisamos também ter essas mesmas ações, porque assim como eles enfrentavam seus obstáculos, hoje nós enfrentamos os nossos obstáculos para estarmos na presença de Deus, vivermos a vida cristã conforme a vontade de Deus. Não tem sido fácil, nunca foi fácil, não tem sido fácil nesse tempo, principalmente à luz da pandemia. E é claro, meus irmãos, que nós somos pessoas diferentes, pensamos diferentes em alguns pontos, criação diferente, temperamentos diferentes, e a realidade é que Deus trabalha em nossas vidas de formas muito distintas. Mas há maneiras pelas quais Deus trabalha que são comuns a todos. Então, eu quero trazer para você aqui aqueles princípios que são comuns, que eu e você precisamos estar comprometidos, caso nós queiramos realmente superar os obstáculos e não nos vermos mais andando em círculos nas áreas da nossa vida, mas avançando, indo para onde Deus pretende, crescendo, amadurecendo, sendo bênção para as pessoas. Então, a primeira lição que a gente aprende daqui, que eu já falei com você, eu só vou dar uma boa resumida, é que se eu e você queremos superar o nosso Jordão, se nós queremos superar os obstáculos, eu e você precisamos e devemos acreditar que Deus permanece com a gente. Verso 10, quando Josué reúne o povo, ele disse: olha, vocês vão ver que Deus está com vocês. E mais ainda, Josué diz que o povo deveria seguir os sacerdotes que levariam a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela simbolizava a presença, a autoridade e o poder de Deus. Então, quando eles olhavam para a Arca da Aliança, eles sabiam que Deus estava com eles. E essa, meus irmãos, é uma verdade que nós devemos carregar no nosso coração.
Por mais que às vezes pareça que Deus está distante, o nosso Deus onipresente, Ele não está distante. Ele é um Deus pessoal, está conosco. Jesus mesmo prometeu: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando Deus está conosco, nós ganhamos força, nós ganhamos ânimo, nós ganhamos potência de energia para nós seguirmos em direção àquilo que é um obstáculo, sabendo que com a graça de Deus nós podemos transpor os obstáculos. Eu contei para você que o meu filho Nicolas, ele tinha medo de dormir no escuro. Então, quase toda noite eu ia para a cama dele e deitava com ele. E ele dormia rapidamente. E eu disse para você que, na minha concepção, ele não tinha medo do escuro. Ele tinha medo de enfrentar o escuro sozinho. Porque quando eu estava lá deitado ao lado dele, ele dormia. Isso acontece muitas vezes conosco. Nós não temos medo necessariamente do Jordão ou dos nossos problemas. O que mais nos apavora, o que mais nos amedronta é a percepção de que nós estaremos enfrentando aquele Jordão, aquela enfermidade, aquela luta, aquela batalha, sozinhos. Mas, meus irmãos, a promessa de Deus é essa: vocês verão que eu estarei com vocês. E uma das provas de que Deus está conosco mais extraordinárias, meus irmãos, é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Se você entregou sua vida a Jesus, fez dele teu Salvador e Senhor, você foi batizado no Espírito Santo. Então hoje, a prova da presença de Deus em nós não é a Arca da Aliança, mas é a presença do Espírito Santo de Deus. O próprio apóstolo Paulo falou à igreja de Roma, né, de que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E aquele que não tem o Espírito, esse não é de Deus. Então, quando eu e você cremos em Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em nós. Então essa é a prova de que Deus está conosco, independente das circunstâncias, de situações, de forma que eu e você podemos confiar que nós não estamos sozinhos. Então, meu irmão, enfrenta a batalha sabendo que Deus está com você. Irmãos, em segundo lugar, a gente, para superar os obstáculos da vida cristã, nós precisamos reconhecer que Deus deseja que nós sejamos obedientes no processo. Perceba, o povo de Deus agora, eles tinham um comando sobre eles, de que os sacerdotes, eles estariam na frente, segurando a Arca da Aliança, a prova de que Deus estava com eles. Eles deveriam estar atrás 1 quilômetro, porque eles não conheciam o caminho, e dando os passos em direção ao Jordão, e eles não faziam ideia do que iria acontecer. Mas, nesses 3 dias, eles estavam sendo desafiados, de novo, a importância da obediência a Deus no processo. Foram 3 dias ali vendo o Jordão transbordar nas suas bordas, aqueles 260 quilômetros de extensão daquele rio enorme, amedrontador. Deus poderia, no estalar de dedos, abrir o Jordão. Mas o que Deus queria é que eles fossem obedientes no processo, passo a passo em direção ao Jordão. Mas agora o povo estava preparado para obedecer a Deus no processo. Mas nem sempre foi assim. Quando você olha a história do povo hebreu no deserto, você vê o quanto que eles se rebelaram, se revoltaram, pecaram contra Deus. Eles queriam o que eles queriam, no momento que eles queriam e da forma como eles queriam. Quantas vezes desprezaram a vontade de Deus e o tempo de Deus. E aí, andando no deserto, Deus foi trabalhando na mente e no coração deles. Uma geração inteira morreu por causa dessa teimosia. A outra geração que nasce aprendeu que, na maior parte das vezes, Deus, Ele não vai trabalhar conosco de forma instantânea, no estalar de dedos. Mas Deus quer que a gente participe de um processo junto com Ele e não percamos a nossa fé que nos leva à obediência. Então agora aquele povo estava ali preparado para darem os passos em direção
ao Jordão. O processo, irmãos, é importante, porque Deus trabalha com a gente mais nos processos do que de forma instantânea. São nos processos que nós vamos conhecendo mais a Deus, mais o caráter de Deus, mais a vontade de Deus, vamos conhecendo mais a palavra de Deus, vamos conhecendo mais o que Deus espera de nós como marido, esposa, filho, estudante, empresário, como empregado, como crentes em Jesus. Mas nem sempre o processo é fácil. Seria muito bom se em um dia eu conseguisse me formar na faculdade, mas eu preciso passar por um processo até a minha formatura. Seria muito bom se em 1 minuto um problema com a esposa fosse resolvido, mas às vezes até o problema ser resolvido é necessário passar por um processo. Inclusive, para que a nossa fé amadureça, nós precisamos passar por processos, que muitas vezes não são fáceis, são doloridos, mas esses processos, Deus estará trabalhando no nosso caráter, na nossa fé, no nosso temperamento, nos dando mais capacidade de tomar melhores decisões, nos dando discernimento do que nós devemos abrir mão, e daquilo que nós devemos realmente abraçar. Então, nos processos, o Espírito Santo vai trabalhando mais amor, mais paciência, mais bondade no nosso coração. Então, meu irmão, por mais difícil que seja o processo, e por mais aterrorizante que ele pareça, passe por ele. Quem dera Deus pudesse hoje responder aquela oração que você está fazendo. Mas todo esse período pelo qual você tem orado por essa situação, você tem deixado Deus trabalhar no teu caráter, trabalhar na tua fé, trabalhar na tua visão dEle, de você mesmo, no teu amor ao próximo? Porque seria bom, irmão, se instantaneamente as coisas se resolvessem, mas nosso Deus é um Deus de processos. Então, seja obediente no processo, porque é no processo que muitos descreem de Deus, desconfiam de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, do caráter de Deus, desconfiam de si mesmos. Será que eu sou crente? Porque eu estou sem paciência, eu quero que as coisas se resolvam, e as coisas não se resolvem, e eu não aguento mais a igreja, eu não aguento mais essa espera de Deus. Há pessoas que agem assim, e desobedecem, e descreem, e desandam para longe de Deus. Mas agora, aquela geração que está ali, ela aprendeu que se eles quisessem experimentar a superação daquele grande obstáculo, não seria se revoltando ou se rebelando contra Deus ou ficando cético. Eles precisavam obedecer, por mais que aquela obediência ela parecesse absurda. Mas eles foram dando um passo após o outro, até que passaram pelo Jordão. Então, meu irmão, reconheça que Deus deseja que você seja obediente a Ele nos processos. Seja paciente e deixa Deus atuar na tua história, na tua vida. Eu lembro de uma história que eu li, de um jovem que estava observando um casulo de uma lagarta. E, em determinado momento, aquela lagarta que já era uma borboleta estava tentando sair do casulo. Mas ela estava demorando muito e fazendo tanto esforço, que a história que eu li diz que aquele rapaz, com boa intenção, ele deu um talho no casulo para facilitar a saída daquela borboleta. Só que, quando a borboleta sai, ela era uma borboleta atrofiada. E agora condenada à morte, porque o esforço de sair do casulo é o que levava líquidos vitais, ou exercícios vitais para as suas asas e para o seu corpo, para que ela se fortalecesse, então ela saísse do casulo como uma borboleta. No intuito de ajudar, aquele jovem acabou matando aquela borboleta. Se ele tivesse respeitado o processo, se ele tivesse respeitado o tempo natural, ele teria visto uma borboleta sair voando, e não uma borboleta agora atrofiada, que já estava com seus dias contados. Então, meu irmão, a natureza diz para a gente
que muito daquilo que nós vivemos são processos e precisamos deixar Deus tratar a nossa vida nos processos. E por último, meus irmãos, eu quero lembrar para você que se eu e você queremos superar os obstáculos da nossa vida cristã, além de acreditarmos que Deus está conosco, além de nós reconhecermos que Deus deseja que a gente seja obediente nos processos, a gente também precisa esperar que Deus faça milagres. Meus irmãos, olha a situação, 290 quilômetros de rio, o Monte Hermon estava com a neve derretendo. Então, nesse mês de maio a junho, que era o mês da colheita, o Rio Jordão transbordava com água para fora das suas margens. Normalmente o Rio Jordão tinha de 2 a 4 metros de profundidade, mas nesse período o ponto chegava a 12 metros de profundidade. Uma água com uma correnteza fortíssima. Um rio que metia medo até o mais ousado. E a orientação era: vocês vão e eu farei um milagre quando vocês encostarem o pé na água. Irmãos, não seria mais lógico, mais racional, se alguém se levantasse e dissesse assim: olha, vamos esperar esse período passar, porque logo depois, 2, 3 meses, o Rio Jordão vai voltar à normalidade. E nesse período a gente constrói jangada, a gente constrói barco, a gente constrói alguma coisa que faça com que os mais velhos, as crianças e a gente que tem força atravesse esse rio com mais segurança. Não vamos ser precipitados. Calma, vai dar tudo certo. Vamos ficar aqui, não vamos ouvir esse Josué louco. Não vamos ouvir a ordem desse que ele chama de Deus. Vamos ponderar, vamos ser sensatos. Não era isso que talvez nós diríamos se estivéssemos lá. Somos tão racionais, somos tão inteligentes, somos tão preparados. Mas, meus irmãos, quando Deus te chama à comunhão com Ele, quando Deus te chama a caminhar com Ele, a segui-lo, a amá-lo, a honrá-lo, quando Deus te chama a essa comunhão, Ele te chama a um relacionamento onde Ele quer que você creia que Ele é um Deus de milagres. E o povo, meus irmãos, estaria experimentando aquilo que aconteceu lá atrás, no Êxodo. Aquele grande milagre da abertura do Mar Vermelho. Agora há pouco estaria acontecendo ali com eles. Então o povo creu que o Deus que os tirou do Egito, o Deus que os conduziu no deserto, o Deus que os colocou diante do Jordão, era um Deus poderoso o suficiente para fazer um milagre, era um Deus poderoso o suficiente para passar por cima da lógica humana, do racional humano, da inteligência humana, da sensatez humana, e fazê-los atravessar aquele Jordão daquela maneira sobrenatural. Por isso que o verso 5 diz que santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas em nosso meio. A palavra santidade significa ser separado para uso exclusivo de Deus. Então, quanto mais eu sou de Deus, as minhas ideias são de Deus, meus pensamentos são de Deus, a minha mente é de Deus, mais eu tenho condições não só de crer no milagre, mas de esperar que realmente Deus vai fazer milagre, mas não no meu tempo e do meu jeito, no tempo dele e no jeito dele. E o que acontece, meus irmãos, diferente do Mar Vermelho, quando a ponta do cajado de Moisés tocou e o mar se abriu, da medida que o povo foi colocando os pés na água, as águas foram se abrindo. Precisava, meus irmãos, crer muito que o nosso Deus é um Deus de milagre para enfrentar aquele rio, sobre aquelas condições, sobre aquelas circunstâncias, mas foi isso que o povo fez. O povo creu em milagres. Meu irmão, eu continuo crendo em milagres, e você? Você crê que o teu Deus é um Deus de milagres?
Eu louvo a Deus quando eu lembro da história do Pedro, que Jesus está vindo sobre as águas, e o Pedro olha para Jesus e diz: se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. E o Pedro sai do barco, ele anda sobre as águas. Ele creu e obedeceu a ordem de Jesus e andou sobre as águas. Que experiência extraordinária, até o momento em que ele descreu. Ele não respeitou todo o processo de crer e obedecer o tempo todo. Ele parou no meio do caminho, começou a olhar para as ondas e se desesperou. E então ali ele foi afundando e Jesus o tirou, o salvou, o levou para o barco. E aí, irmãos, essa lição é para a gente. Vamos ser chamados a crer no milagre de Deus, a andarmos sobre as águas. A pandemia está aí, a situação econômica, financeira, política do nosso país, está tudo tão delicado. Mas, meus irmãos, viva crendo no milagre, ande crendo no milagre, fale crendo no milagre, ensine as pessoas crendo no milagre. O milagre, meus irmãos, de que Deus pode salvá-las, o milagre de que Deus pode acabar com essa pandemia, o milagre de que no processo da pandemia nós precisamos ser milagre para as pessoas, nós precisamos deixar que o Senhor desenvolva mais o nosso caráter, a nossa fé, o nosso ânimo espiritual, a nossa alegria espiritual. Eu creio que Deus espera, meus irmãos, que desse processo da pandemia, ao invés do povo ficar frio na fé, que a gente fique com mais expectativa ainda daquele tempo, quando nós estaremos juntos no templo adorando, podendo se abraçar, podendo se beijar, podendo cumprimentar um ao outro, podendo estar juntos como gostaríamos. Meu irmão, vá viver pela fé. O futuro não precisa ser uma repetição do passado. Você não precisa ficar andando em círculos. E eu quero lembrar, meus irmãos, que viver em comunhão com Deus, viver em obediência nos processos e esperar nos milagres é o que Deus quer que a gente faça para superar os nossos obstáculos que vêm. Então, seja fiel ao Senhor em todas as circunstâncias. Eu li que as uvas, para se tornarem suco, elas são pisadas ou pisoteadas. Eu li que para você ter um azeite à sua mesa, a azeitona precisa ser prensada, esmagada. Eu li, meus irmãos, que para você ter um diamante, é a pressão que forja o diamante. Eu li que as sementes, elas só crescem no escuro. Então, meus irmãos, quando esses processos dolorosos acontecem, as mudanças acontecem com esses objetos. Então eu quero lembrar para você, quando você se sentir exatamente esmagado, pisoteado, prensado, quando você se sentir no escuro, é Deus trabalhando, é Deus provocando em você as transformações necessárias que Ele quer fazer na tua vida, para que você aumente a tua comunhão com Ele, a certeza de que Ele está presente, para que você vá crescendo na tua capacidade de obedecer, mesmo que os processos sejam pesados. É Deus trabalhando, irmãos, e te preparando para o milagre que Ele quer fazer. E por último, meus irmãos, eu quero te lembrar de Isaías capítulo 53, o verso 5, o verso 10, que diz que Jesus ele foi esmagado, ele foi moído pelas nossas transgressões. Mas esse ser esmagado e moído foi o que trouxe para nós o perdão dos pecados. A gente poderia olhar para Jesus e dizer: nossa, quanto sofrimento que Ele está passando, quanta dor, coitadinho. Mas Jesus sabia que era Ele sendo cravado na cruz, prensado, esmagado na cruz, levando sobre Ele os nossos pecados, é que nos traria vida eterna, nos traria perdão, nos traria reconciliação com Deus. Então Jesus enfrentou o esmagamento e as pressões e os processos de Deus em comunhão com Deus, e sabendo que Deus faria o milagre da salvação da humanidade a partir da sua morte, o milagre da sua ressurreição. Então, meu irmão, eu quero convidar você, nessa noite, a olhar para um Jesus que te ama, que foi crucificado numa cruz para pagar o preço dos seus pecados, que morreu, mas que 3 dias depois ressuscitou, está vivo.
E se você convidá-lo hoje para ser o teu Salvador e Senhor, único Salvador e Senhor, Ele vai entrar na sua vida, Ele vai perdoar você. Ele vai reconciliar você com Deus, vai te batizar com o Espírito Santo. E você vai poder experimentar, meus irmãos, o que é ter comunhão profunda com Deus, o que é obedecer independente das circunstâncias, passar pelos processos, por mais esmagadores que sejam, deixando e sentindo Deus tecendo o teu caráter. E, sobretudo, você experimentar os milagres de Deus e, sobre todos os milagres, o milagre da vida eterna. Porque quando Jesus voltar, a nossa fé será vista. Nós veremos que valeu a pena viver com Cristo, valeu a pena confiar, valeu a pena obedecer, valeu a pena esperar os milagres. Porque quando Jesus vier, Ele vai nos levar para que onde Ele está agora, nós estejamos com Ele para sempre, a vida eterna. Então hoje ainda entregue sua vida a Jesus, deixe o Espírito Santo trabalhar em você. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos declarar nessa noite que Ele é santo, que o nosso Deus é digno de receber toda a honra, glória e adoração. Você que está em casa, adore ao nome do Senhor conosco. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é digno, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, nome lindo é Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Nome lindo, aleluias. Maravilhado, extasiado,
eu fico ao ouvir teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo é Jesus, o nome que é acima de todos os nomes. Jesus, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que restaura. Não há outro nome acima de todos os nomes. Jesus, Jesus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele vem, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Toda a criação, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Meus irmãos, chegamos ao fim de mais um culto online, um culto virtual. Que bom que você esteve aqui até agora participando com a gente. Que bom que você assistiu a esse vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoe a sua semana e que toda a honra e glória seja dada a Ele, através das nossas vidas, através das nossas decisões, através de cada passo nós possamos honrar o nome do Senhor, nosso trabalho, faculdade, onde estivermos, em casa, que nós possamos ser bênção também na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe a sua semana grandemente, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por esse tempo que nós tivemos diante do Senhor, da Tua presença, Pai, e nos dê, Pai, uma semana abençoada, uma semana debaixo da Tua graça, dos Teus cuidados, Pai, das Tuas asas, Pai, e te agradecemos. Te agradecemos por Teu grande amor, Deus, te agradecemos pela graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo que está conosco todos os dias e estará sempre conosco. Agradecemos em nome de Jesus, oramos. Amém. Deus te abençoe.